Esse ano é um tema bem desafiador, bem difícil, bem polêmico. Eu espero que você deixe lá fora todos os preconceitos e esteja aberto para o conhecimento. Você, lógico, que não precisa concordar com tudo, mas que você tenha um senso crítico bíblico apurado. Ouça, compare com as Escrituras e aí você tire suas conclusões. Ao final, o Fresa vai estar disponibilizando um tempo para perguntas e respostas. Não, nós teremos 2 períodos. Um que vai de agora 15 para as 8 até 15 para as 9, vai ter 1 hora. Aí 15 para as 9 no intervalo, vai ter um café aqui atrás, um bolo, bolachas. E aí depois 9, 9 e 5 começaremos e aí vai até um horário, acho que ele vai dar uns 20 minutos, aí, 25 minutos, para perguntas e respostas. Você também não precisa polemizar. Não, polemizar até você pode. Você não pode, talvez, monopolizar as perguntas. Faça uma pergunta e pronto. Se você tiver mais dúvida, você depois conversa com ele, ele tem até as 11 aí para ficar. Não, é porque os outros também talvez queiram perguntar. Se ninguém faz pergunta, você pode fazer mais uma, tá bom? Mas olha, é um assunto muito interessante, muito gostoso de se discutir, de se estudar. Tenho certeza que vocês vão de crescer muito nesses 4 dias aqui. Desde que vocês estejam com o seu coração aberto e buscando em Deus um pouco mais de conhecimento. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, louvamos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos dá aqui, essa meia maratona e até quinta-feira de estudos. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que possamos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor. Oro para que o Senhor use a vida do Fresa, assim como o Senhor tem feito em outras oportunidades, que o Senhor use nessa semana um grande poder, uma grande sabedoria, que o Senhor ilumine o seu coração, a sua mente, e lhe dê sabedoria para transmitir aquilo que Ele tem preparado para essa semana. Oro por aqueles que já estão aqui e pelas pessoas que porventura estão a caminho, que eles possam vir em paz, protegidos pelas suas mãos. Em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Fresa. Bom, Fernando Fresa é o nome dele, Fernando Santos Fresa, é um amigo de muitos anos, e é um querido, muito estudioso no assunto, e por isso ele foi convidado aqui com antecedência de alguns meses para estar conosco essa semana. É um cara, assim, muito simples, mas muito sábio e muito estudioso nessa área, por isso ele foi convidado. Obrigado por vocês virem e tenham compaixão, não polemizem demais aí. Embora eles estão muito preparados. Eu conversei com o meu amigo ali antes de começar. Pode perguntar? Ele pode perguntar que ele está preparado. Se não tivesse, não seria convidado. Mas ele tem muito conteúdo. Deus abençoe. Obrigado. Graças e paz a todos. Amém. Fico muito feliz de estar aqui, né? Pela primeira vez aqui na frente. É uma coisa nova para mim. Como o Marcelo falou, eu até há algum tempo tenho o costume de conversar com as pessoas, estudar sobre o tema, mas estar aqui na frente perante tanta gente é uma coisa nova. Então, como ele falou, sejam compassivos comigo. Eu vou tratar desse assunto, como o Marcelo falou, é um tema controverso, né? Ele tem algumas dificuldades, é uma coisa que muitas vezes traz uma rejeição automática quando a pessoa tem um contato com ela, mas a nossa intenção aqui
é justamente trabalhar e entender do que se trata tudo isso. Iniciando, né, no material que foi entregue na apostila, o título dela é Doutrinas da Graça. Né? Na capa eu acabei não colocando esse tulipe. Então, o que significa tulipe? Vamos começar. A palavra tulipe vem do inglês, né? Ela significa tulipa, que é uma flor muito conhecida, né? Bastante conhecida e que é mais encontrada em regiões frias, principalmente na Holanda. Essa foto que eu coloquei é de um jardim, né? de um parque que existe lá com milhões de tulipas. É a região onde você mais encontra tulipas é nessa região da Holanda. E não é por acaso que quem formulou esse acróstico, né, que eu vou explicar mais adiante, usou essa flor justamente por isso, porque nós vamos ver mais adiante que toda essa história se passou nessa região. Não se sabe exatamente quem deu esse nome, quem bolou essa ideia, mas a ideia foi a seguinte: através da palavra tulip, né, que é a tulipa em inglês, a pessoa criou um acróstico para explicar algumas doutrinas relativas à salvação, conforme o grupo de calvinistas havia as definido. A gente vai ver adiante, hoje inclusive a gente vai focar bastante na história, para depois, nos próximos dias, entrar de fato nas doutrinas, né? Mas só mostrando aqui, né, o significado, ele usou a palavra tulipe, e cada letra dessa palavra é o inicial de um termo, é um acróstico, né? Então, em inglês, o significado é esse daí: Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace e Perseverance of the Saints. E para o português nós traduzimos dessa forma: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Aí mudou as iniciais, mas no inglês ele conseguiu, quem criou, conseguiu fazer essa adaptação para facilitar a assimilação daqueles que estavam aprendendo a respeito disso, né? E uma outra opção, coloquei o slide aqui, tinha umas florzinhas, então alguém pode falar, pô, mas coisa feminina demais, né? Recentemente eu vi uma imagem que o pessoal fez uma adaptação mais masculina e usou a palavra bacon. E aí, em vez de ser calvinista de 5 pontos, eles falam que ser um baconista de 5 fatias, né? A ideia é mais ou menos a mesma, usou as palavras, as primeiras letras, né? E o sentido é exatamente o mesmo. Bad people, pessoas más, a tradução: já eleitas, completamente reconciliadas, chamadas irresistivelmente, e que elas nunca se perdem. Nós vamos tratar cada um desses pontos, né? Verificar as bases bíblicas que foram usadas para isso, e também vai haver espaço para que, como o Marcelo falou, sejam feitas perguntas, né? Inclusive mencionando textos que aparentemente vão na direção contrária a isso. Mas antes de tudo isso, eu queria explicar tudo o que levou até a definição da tulipa, toda a história que chegou até lá. Eu vou bem longe aqui. Aí até no material que vocês receberam vai ter mais informações a respeito disso, né? Se vocês quiserem depois conferir com mais detalhe, eu vou tentar falar de uma forma mais resumida, né? No momento, na época do Novo Testamento, enquanto Cristo estava na Terra, o Israel ele não era uma nação totalmente livre, ele estava debaixo do Império Romano. Então ele não tinha uma liberdade plena, existiam algumas limitações que o Império colocava sobre Israel e também sobre todos os outros povos, né, que estavam debaixo do Império. A forma de governo, né, do Império até permitia que os
judeus praticassem sua religião, como nós vemos no relato bíblico. Mas a limitação principal que existia era em relação às questões judiciais. Por exemplo, nós vemos quando Cristo foi condenado, que os religiosos da época, os judeus, tentaram encontrar falhas e acusaram, eles tiveram que recorrer à autoridade romana para que ela pudesse efetivar a pena. Então existia essa circunstância. Por mais que eles tivessem liberdade para as práticas da própria religião judaica e até as leis dele, no momento de julgamento, de juízo, eles estavam debaixo do Império Romano. Isso era o que era chamada de Pax Romana. Então, teoricamente, havia uma paz dentro de todo o Império, mas ela era garantida através da força bélica, no caso do Império Romano. Eles tinham exércitos que garantiam essa obediência, E dentro desse contexto de uma não liberdade, de não haver essa liberdade plena, nós vemos que existiam muitos que esperavam o Messias como se fosse um libertador político, como se fosse alguém que ia acabar com essa dependência do Império, alguém que ia, de fato, trazer a liberdade plena para Israel. E nós vemos que não foi bem esse o caso. Jesus sim trouxe a liberdade em outro aspecto, mas ele veio não como um rei que impôs qualquer coisa, mas ele veio como um servo. Ele deu a sua vida. Mas, apesar de tudo isso, mesmo havendo essas limitações, nós vemos que, no caso, os judeus continuavam praticando a sua religião e depois, com o cristianismo, com o ministério de Cristo e as novas conversões, da mesma forma, os cristãos conseguiram praticar e viver aquilo que eles acreditavam. Porém, com essa mudança de imperadores que ocorria com o tempo, existia tempos de paz e tempos de perseguições. Nós vemos no próprio relato bíblico que os próprios cristãos começaram a ser perseguidos pelos judeus. Os judeus começaram a atacar aquilo que os cristãos estavam pregando como heresias, como blasfêmias. Então, os próprios judeus se voltaram contra os cristãos. E nós vemos que no fim desse período bíblico, dos últimos escritos, que eles passaram por perseguições, tanto dos judeus e também do próprio Império. Pelo que a tradição diz, historicamente os apóstolos todos morreram por essa causa. Por quê? Porque o cristianismo em si, ele ia frontalmente contra aquilo que o Império exigia, que era tratar o imperador como se fosse um deus. Os cristãos não aceitavam isso de forma alguma. Então isso já era um motivo que ameaçava a própria hegemonia do Império. Então por isso mesmo os cristãos eram perseguidos. Mas mesmo assim havia um crescimento. Mesmo mediante muita perseguição, os cristãos sendo martirizados, a igreja não deixava de crescer. Aqui eu coloquei uma foto, que é uma foto que é bastante conhecida, dos cristãos que eram levados ao Coliseu, até para divertir o povo, eram jogados para os leões. E isso é uma das situações em que acontecia, mas existiam vários tipos de penas que eram aplicados aos cristãos simplesmente porque eles viviam a sua fé. Só que nós devemos lembrar sempre que Deus, Ele está no controle da história. Ele é soberano sobre toda a história. E nessas mudanças de liderança no Império Romano, ocorreu no ano 306, quando o Império estava dividido, que Constantino chegou ao poder. Existe muita controvérsia sobre a história de Constantino. Alguns têm uma visão a respeito dele e existem outros que creem de uma forma diferente sobre a conversão dele. Porque o que ele fez, os relatos históricos contam que ele teve uma visão em um momento que ele ia enfrentar um outro líder, e nessa visão ele viu um sinal da cruz, que eu acho que não sei se dá para ver na imagem. Ele viu esse sinal e diz que Cristo apareceu a ele dizendo que ele devia marcar
as bandeiras do seu exército com um sinal, que alguns dizem que era o próprio sinal da cruz, outros dizem que era aquele XP, que formou aquele peixinho, né, que a gente conhece, que são as primeiras letras da palavra Cristo em grego. Então, ao fazer isso daí, dizem que ele venceu depois da guerra e se tornou cristão de fato. Aquilo serviu como um testemunho de fé para ele. E o que aconteceu nesse período em que ele estava como imperador foi que ele emitiu um edito, né, que era um documento oficial, em que ele garantia a liberdade religiosa para todos os romanos. O que isso significa? Que os cristãos, que até não só os cristãos, todas as outras religiões, mas os cristãos, em essência, que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, agora, a partir desse momento, eles teriam liberdade para exercer a fé cristã sem nenhum problema. Não haveria mais aquela perseguição que era uma perseguição oficial do Império. Outro fato, ainda falando sobre Constantino, muito interessante, é que nesse período em que ele era imperador de Roma, existiu uma controvérsia em relação à Trindade. Existia um homem chamado Ario, que era também um líder religioso, e ele trouxe a ideia de que Jesus não era Deus, ele era apenas uma criatura. E aí, então criou-se essa controvérsia que não se iniciou exatamente com Ario. Já existiam, na própria Bíblia nós vemos vários alertas dos próprios apóstolos falando sobre isso, sobre pessoas dentro da igreja trazendo heresias. Mas nesse momento o que aconteceu foi que existia uma controvérsia muito grande que estava de fato dividindo a igreja. E foi o próprio imperador Constantino que convocou um concílio para que fosse então definido de forma clara e bíblica essa questão da natureza de Cristo, da natureza humana, divina de Cristo. Por que é importante esse fato? Porque aqui nós vemos que foi o próprio imperador, ou seja, nós vemos que o Estado, né, no caso as autoridades, agiram diretamente em uma questão religiosa. Isso é interessante para a gente saber qual era o contexto da época. Nós vemos que, de certa forma, o Estado e a Igreja acabavam caminhando junto nessa época. Isso é interessante para quando nós chegarmos ao nosso assunto, para nós entendermos qual foi o contexto que levou a isso. Como eu falei, o próprio imperador, ele foi quem instituiu a necessidade desse concílio. E é interessante nós pensarmos lembrarmos de que foram vários os concílios que aconteceram na história da igreja. Sempre que havia alguma questão que estava dividindo o corpo, que estava trazendo dúvidas, qualquer questão essencial, eles criavam esses concílios, reuniam líderes religiosos para poder discutir a respeito daquilo e poder chegar a um consenso que seria oficial da igreja. A partir disso, com a criação dos concílios e com essa discussão, surgiram documentos oficiais, que nós chamamos de confissões, e também outros documentos, como catecismos e... confissões, catecismos e os credos. Os credos, eles são documentos que, de forma resumida, trazem aquilo que o cristão confessa, aquilo que ele diz, aquilo que ele acredita. As confissões, elas entram em questões mais específicas, né? E os catecismos são aqueles que eram usados de uma forma de aprendizado. Então, eles eram geralmente na forma de perguntas e respostas, então os assuntos mais essenciais da fé cristã eram colocados dessa forma para poder elucidar, principalmente os que estavam iniciando na fé. Posteriormente, já com o imperador Teodósio, o que aconteceu foi que ele instituiu um novo édito, que era chamado Édito de Tessalônica. Então, como eu disse, Constantino tinha instituído um édito que permitia a prática de qualquer religião no Império.
A partir desse momento, não. Teodósio instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império. Então, a partir daí, uma mudança radical acontece. Porque se antes os cristãos eram perseguidos pela simples profissão de fé, agora eles estão sendo favorecidos. O próprio Império era oficialmente cristão. E uma consequência boa que a gente pode tomar a respeito disso é que o padrão ético da sociedade mudou, se elevou. Se no Império Romano existiam várias práticas abomináveis, que eram incentivadas pelo próprio Império, como a adoração a vários deuses, entre muitas outras coisas, a partir do momento que o cristianismo se torna a religião oficial, a ética, o padrão ético da sociedade também aumenta. Então, muitas dessas práticas vão sendo abandonadas naturalmente e punidas pelas próprias autoridades, quando era o caso. Porém, existe o lado negativo disso também. Com a oficialização do cristianismo, a igreja ela começou a ter poder demais. As autoridades religiosas começaram a seguir o mesmo padrão das autoridades civis, e como nós sabemos, aquele período era um período monárquico, então a igreja ela criou uma espécie de soberania e distanciou cada vez mais a classe do clero, os líderes religiosos, das pessoas comuns. Da mesma forma como existia esse distanciamento entre as pessoas comuns e os reis, os líderes, o imperador no caso, a igreja acabou indo nesse caminho, a igreja oficial. Ela acabou criando um abismo entre os líderes religiosos e o povo comum. E por isso mesmo, como consequência, muitas pessoas se levantaram contra isso, apontando não só o abuso de poder que a igreja estava tendo, como o desvio que ela estava praticando em relação às Escrituras. Pelo poder que eles adquiriram, eles tomaram a liberdade de mudar muitas coisas que a Bíblia dizia. Eles interpretavam de uma forma, passavam ao povo, e o povo devia seguir daquela forma que eles disseram. Então, muitas das coisas que a Bíblia ensinava foram deturpadas nesse período. E por isso, muitas pessoas, muitos homens, começaram a se levantar contra isso, apontando para as Escrituras e mostrando os erros que precisavam ser corrigidos. Até o momento em que aparece Martinho Lutero. Antes de Lutero, existiam muitos deles, só que todos eles foram reprimidos pela Igreja Católica, muitos deles foram mortos por isso, por mostrar esse desvio que a Igreja havia cometido. Mas, no caso de Lutero, ele conseguiu com sucesso. E muito graças ao próprio apoio político que ele teve, porque ele conseguiu, através daquilo que ele expôs, ele conseguiu convencer alguns príncipes. E os príncipes acabaram apoiando ele. Então, o apoio que faltou para os primeiros, ele conseguiu, e isso ajudou a ser preservado nesse momento. A foto que nós vemos aqui, a imagem, Lutero pregando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Os principais pontos que ele mencionou nesse documento era relativo ao abuso que a igreja fazia em relação a cobranças de indulgências e outras práticas semelhantes. A igreja havia se desviado de uma forma tão grande que ela criou métodos de comprar as pessoas. Então, por exemplo, eu cometi determinado pecado, a igreja inventou uma forma de eu pagar por esse pecado. Da mesma forma, no caso das indulgências, existia inclusive a ideia de que pagando, no caso, indulgência era uma espécie de um documento que você pagava para a igreja, e a ideia deles era que você, pagando essa indulgência, você conseguiria inclusive salvar a alma de um parente, por exemplo, perdido, algum parente seu que está no purgatório, você, através de um pagamento, você conseguia trazer paz a ele e coisas do tipo. Então a igreja se desviou completamente
daquilo que a Bíblia exclui, da simplicidade das Escrituras. E com Lutero, o foco principal era o retorno à ideia da justificação pela fé. Diferentemente da ideia de que você pode conquistar a sua salvação, pagar pelos seus pecados, Lutero pregou que é só pela fé que nós somos justificados perante Deus. Assim como Lutero, em outros países também houveram muitos reformadores, entre os mais conhecidos, Zwingli, na Suíça, né? Entre muitos outros, e só mencionando aqui, um dos 5 pilares principais que a reforma protestante trouxe, e se apoiou nele para poder combater esses erros da Igreja Católica, são os chamados 5 solas. Se eu não me engano, foi há 4 anos atrás, aqui mesmo houve uma conferência sobre esse tema, foi muito bem exposto, mas eu queria só rever um pouquinho isso daí, porque é importantíssimo para nós. Os 5 solas, a palavra sola vem do latim, ela significa somente, né? Então, eles trazem 5 ideias principais: sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Christus e sola Deo gloria. Eu vou estar lendo aqui o que significa cada uma delas, qual é a ideia que existe por trás de cada um desses 5 pontos. Solus Christus. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Sola fide, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente pelo intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas nega ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Sola Deo gloria, e afirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. E por fim, sola Escritura, reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. São muitos pontos aqui que eles colocam, a reforma em si usava como critério para definir como deveria ser a igreja verdadeira,
aquela que pregava conforme a Bíblia. E nós vemos que existem muitos detalhes aqui que, se nós formos detalhistas, às vezes nós vemos igrejas fugindo completamente disso. Hoje em dia, nós podemos fazer esse tipo de comparação, assim como a Reforma apontou esses problemas na Igreja Católica da época. Existem muitas igrejas que vieram do protestantismo, né? São igrejas evangélicas, e de uma forma diferente estão praticando a mesma coisa do que a Igreja Católica fazia no passado. Está fugindo desse padrão bíblico. E como eu deixei por último aqui, o ponto crucial, todos eles se complementam, né? Todos eles são essenciais, mas talvez o principal em contraste com o que eles encontraram na época deles em relação à Igreja Católica é quanto à Escritura, porque a Igreja Católica colocava a tradição, aquilo que os seus líderes ensinavam, no mesmo patamar das Escrituras. E os reformadores vão mostrar que não é assim. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o padrão. Então os próprios líderes deveriam se submeter a ela.